colaborador por home office dele, né? Mas mesmo ele estando em home office, ele continua sendo um funcionário da empresa. Então, esse acompanhamento, essa interação tem que continuar sendo mútua, desculpa. Sim. Ele tem que informar tudo o que estiver acontecendo com ele e a empresa tem que procurar saber o que está acontecendo. Então, assim, é algo que tem que ser uma linha bem determinada, né? E voltando só um pouquinho, como você falou, a empresa pequena, tudo bem que muitas vezes ela não tem essa quantidade de pessoas, né? Mas a gente conseguiu ver que estratégias básicas, né? Tipo, higienizar as mãos é algo que, tipo, é algo barato, teoricamente, ser implementado, entendeu? Álcool gel que não tinha no início, mas é pequenas atitudes que a gente vê que, assim, funcionam plenamente, né? Eu acho que o maior problema mesmo de pequenas e grandes empresas, e assim como da sociedade em geral como todo, né, foi a cultura, né? O pessoal não acreditar, achar que é uma gripezinha, né, como muitos falaram aí, né, e não O levar a nosso sério. Então, presidente. exato, né? Então, é complicado isso. É, é. E na verdade, a gente está num momento muito caótico agora, né? E a gente segue não fazendo o que tem que fazer. Sábado eu fui correr e aí tinha uma galera na rua, sem máscara. Parecia uma noite de verão, super feliz, não está acontecendo uma pandemia. Muito complicado mesmo, muito complicado. E sabe, Bruno, que... Desculpa, em relação a isso, né, a impunidade também, né? Saiu um decreto aqui em São Paulo que as pessoas seriam multadas quem estivesse correndo sem máscara, né? Ontem eu também fui correr de noite e por incrível que pareça, muita gente sem máscara passando na frente da polícia e nada acontece, sabe? Então a impunidade também é algo que atrapalhou muito a pandemia até hoje, né? Verdade. Tem uma pergunta da Larissa aqui, ó, acho que a gente já pode fazer. Ó, você acha que o pessoal tem relaxado? Acho que ela fala em questão de trabalhador que não cumpre as medidas, né? E como tu, como engenheiro do trabalho, cobra os cuidados dos funcionários? Não sei se tu acaba fazendo essa função lá, mas como é essa fiscalização do trabalhador para usar os EPIs, para passar álcool, a máscara, como é que a engenharia de segurança do trabalho vê essa questão, assim? Então, falando especificamente assim da área que eu venho atuando, né? Eu acho que o povo em geral cansou, né? Cansou. Aí tá a importância de diariamente tu tá. É um conta-gota, né? Diariamente tu tá dando informação, né? Qual é a nossa estratégia hoje? A gente está sempre bombando de informações em grupo de WhatsApp que os colaboradores estão envolvidos, e especialmente não é a cobrança em si, entendeu? Com punição, né? E sim a conscientização, né? Mostrar para a pessoa que, assim, meu amigo, cara, tu tem que te importar tanto com teus colegas de trabalho quanto ao retorno para tua família, né? Que nem eu comentei, não adianta na empresa, nos lugares onde a pessoa executa a atividade, tá usando máscara, tudo bonitinho, ela saiu do portão da empresa, você tem máscara, não tem problema, entendeu? Ela se esquece muitas vezes que quando ela chegar em casa, tem alguém que não tem nada a ver com o assunto, que ela, por ser exposta fora, né, ou ir para nem aconteceu muito no início, né, a gente vendo, dentro das organizações, tudo certo, aí tu ia ver rede social dos colaboradores, todo mundo em churrasco, aglomerado, aí tu fica assim, o que tu vai fazer com esse cara, entendeu? Tipo, e uma outra coisa, é bem complicado, então é a questão de não tu cobrar, advertir, né, mas conscientização, acho que é a melhor coisa, conscientizar as pessoas para que elas tomem ciência do que aquilo realmente é importante, que não é só dentro do âmbito do trabalho, né? Em casa também é fundamental. Pedir uma comida, receber uma comida, limpa. Fui no mercado comprar alguma coisa, limpa. Então, porque tipo, a saúde é como um todo. Exatamente. Já saiu o álcool. Chegou na compra, eu vou dizer que eu relaxei um período quando chegaram. No início da pandemia, quando chegava a compra do super aqui em casa, era assim, era uma enxurrada de álcool, né? Líquido ali, álcool 70. Depois, ali por setembro e tal, a compra chegava e guardava. Rale-se. Agora eu tô voltando de novo. Confesso que eu fiz isso, porque a gente relaxou um pouco, né? Bruno, tu falavas agora até a Amanda comentou aqui, ó. Verdade, conscientizar é muito mais eficiente, né? Quando a gente fala em conscientização do trabalhador, dentro da empresa e fora da empresa, e fiscalização dentro da empresa, né? Tava falando agora, tem que conscientizar, como é que a gente cobra do funcionário e tal, que até a doutora Larissa perguntou. E aí eu vou comentar uma coisa aqui, né? Que eu acho que já até começa a entrar um pouco nas nossas próximas perguntas. Se o empregado, eu acho importante, porque eu vi uma discussão sobre isso no Instagram esses dias, e a advogada estava se posicionando que era possível a justa causa do trabalhador que se recusasse a utilizar, né, por exemplo, a máscara lá para se proteger do Covid-19, que não usasse as luvas, enfim. A gente sabe que o trabalhador, ele tem a obrigação de utilizar o EPI, podendo ser uma falta, né, na verdade uma falta, ele não, pela CLT, ele não utilizar os EPIs.
Só que a justa causa, a gente sabe que é uma medida extrema ali, né? Tu dispensar aquele trabalhador por justa causa, porque ele não estava usando a máscara, na verdade, é possível. Porém, aqui só uma dica para o pessoal, né? Já que a gente busca aqui sempre conversar um pouco da prática trabalhista, advertir aquele funcionário primeiro, né? Entrega um documento ali, uma advertência que não estava utilizando a máscara no dia tal, não estava se cuidando. Adverte ele pelo menos uma vez, 2 vezes aí, cabe uma suspensão para depois chegar na justa causa, né? Então, acho que é o poder disciplinar da empresa de fazer isso, também é o poder dela, é dever, na verdade, dela fiscalizar, né? E do trabalhador de cumprir. E quando tu fala também, Bruno, de conscientizar aquele trabalhador para fora de casa, tá? E aí a gente entra numa questão assim, ó. A gente fala, Covid-19 é acidente de trabalho. Imaginem que esse trabalhador entra com uma reclamatória trabalhista contra a empresa, alegando que contraiu, né, que pegou Covid-19 no ambiente de trabalho. Legal. A empresa não consegue comprovar ali que faz todo, que entregava o álcool gel, a luva, tinha todo o cuidado, tinha o isolamento, o distanciamento, fez todo o projeto ali para proteger aquele trabalhador. Ela não consegue comprovar isso, tá? Principalmente uma empresa pequena, por exemplo, digamos que isso aconteça. O que essa empresa pode fazer? E aí ele pode ir lá nas redes sociais, isso é prova, pessoal, isso é prova para processo, discutir se Covid-19 é acidente ou não. Cabe, e aí tu falou, Bruno, aí o cara tem toda uma proteção na empresa, e daí tu vai ver as redes sociais dele, ele tá no churrasco, ele tá na casa da avó com uma galera, ele tá na praia, né? Ele tá viajando por aí, porque no Rio de Janeiro não tem Covid, então tu vai lá, tira uma foto, em Copacabana tá tudo certo, lá não existe Covid. E aí tá tudo na rede social. Isso é prova, né? A empresa não consegue provar que fornecia os meios de proteção, ou consegue também, mas ela pode alegar ali, trazer os prints da rede social daquele trabalhador, mostrando que ele estava na praia, que ele não estava se cuidando. Então aí a gente vai acabar, é uma grande possibilidade de tirar esse nexo de causalidade, né, do Covid-19 com o trabalho, do acidente de trabalho, né? E isso acontece mesmo, acredito que deve acontecer muito, do trabalhador ter a proteção na empresa e não se cuidar fora dali. Acontece bastante, né? Que a gente falou, né? Isso aí no início todo mundo me ligava. Bruno, vamos ter cabricate, Covid é acidente de trabalho. Não, calma. A gente tem que ter o nexo causal, né? Tanto que no início, eu não sei como está agora, né, no INSS, né? Quando tu ia procurar lá o encaixe da doença, o Covid nem existia, não estava enquadrado lá, né? Então, tipo, o Ministério do Trabalho, da portaria, o Ministério do Trabalho, quando divulgou, e o INSS não se conversaram, então ficou em aberto isso, ficou no limbo, né? Então, que nem a gente comentou, né? Tá tudo certo, a gente vai ter que buscar esse nexo de causalidade, né? Claro que para as pequenas corporações como um todo, né, os pequenos negócios, isso se torna mais difícil, até porque é algo geralmente mais familiar, né? Onde o pessoal não tem esse hábito de estar tudo organizado. Que nem eu comentei, né? No fim de janeiro eu recebi o primeiro e-mail, dia 3 de fevereiro nós já tínhamos o plano mundial de como ia funcionar, como a gente ia se portar, entendeu? Então, é uma coisa que às vezes tu tá avançado, tu tá fora, tu ganhou esse time, né? E eu te digo assim, coisas que eu vi que aconteceu com colegas meus, tá? E eu de menos. Colaborador que a esposa, marido, filho testou positivo e não avisar para a empresa. O cara ir para trabalhar e novamente aquilo. Tu descobrir que aconteceu por uma rede social, entendeu? Então aconteceu, graças a Deus na minha empresa não aconteceu, mas com amigos meus isso aconteceu, então é algo extremamente grave, né? Aí eu pergunto, né? Isso aí até, esse caso, no tema justa causa, acho que esse tipo de comportamento é muito mais tendencioso a uma justa causa, né? Porque afinal de contas, ele está expondo alguém, né? Entre aspas, chega a ser um ato, não sei se é correto, né? Meio que com má intenção da pessoa, né? Tipo, tu fazer isso, né? Tu pode responder melhor do que eu em termos desse acontecimento aí que eu vi acontecer, que surgiu, né? É que a justa causa, ela é a última instância de penalidades que o empregador vai dar para o trabalhador, né? É claro, como tu falou, o cara estava com a esposa infectada, o filho infectado e foi trabalhar sem avisar para ninguém, né? Eu acho que aí tem diversos fatores. Ou a pessoa ela nega um pouco o vírus e aí acha que não vai dar nada, ou a pessoa ela tem medo de perder o emprego dela, né? Ela tem medo de ser retalhado, de ser... Muitas vezes o trabalhador ele é muito humilde, muito leigo, ele não sabe, né? Que ele vai poder informar aquilo ali, que é melhor a empresa saber para ele ser afastado por um período ali, o período de isolamento. Então, e às vezes uma falta de conscientização da empresa dizer, cara, olha só, quando isso acontecer, qual é o protocolo? Tem que nos avisar,
tem que chegar ali no canal tal e falar, né? Então, eu acho que pode ser diversos motivos, assim. Mas eu acho que tendo uma comunicação melhora muito. É bom para a empresa e é bom para o trabalhador também, né? E, Bruno, assim, ó, uma coisa que a gente fala muito, EPI e tal, mas, por exemplo, a gente tá tendo muita coisa nova agora, né? Álcool gel nunca foi EPI, né? Máscara de pano também não é EPI, né? Então, mas mesmo assim, a empresa deve fazer esse controle, né? Porque acaba sendo uma forma de proteger o trabalhador, né? Acabam sendo aí EPIs que tem que ter o controle. Teve uma pergunta aqui esses dias, numa live que eu fiz com o Nísio de São Paulo, e perguntaram o seguinte: se essas máscaras de pano, tá, por não serem EPIs, a empresa tem a obrigação de entregar agora, na pandemia? Então, como eu acompanhei essa live, né, como o Nísio disse, né, a máscara não é EPI, né, uma vez que EPI é tudo que tem o CA, né, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, né. Então, não essa máscara de pano, né? A máscara de pano não tem um CA, entendeu? O que é recomendado, né, a partir do momento do estado de calamidade, que a gente vê que é algo necessário, eu acho que é de extrema importância a empresa fornecer isso, né, e fornecer especificamente não tipo uma unidade, a gente sabe que tem que trocar, né, então o que a maioria das empresas que eu vi que fizeram? As empresas adquiriram muitas máscaras, entendeu? Para dar para os colaboradores, para justamente não ter nenhuma muleta, vamos dizer assim, eu não tenho máscaras porque eu não pude comprar, entendeu? Então, tipo, as empresas deram preocupadas com os colaboradores e aí a gente consegue fazer uma cobrança maior, né? Para ter uma ideia, tem empresas que eu conheço que os caras deram máscara de 3, 4 cores diferentes, né? Então, a cada 2 horas, trocava a cor num quadro e todo mundo tinha que estar com a máscara de outra cor, para o pessoal saber que aquela máscara foi trocada. Então, isso é coisa bem legal. Óbvio que na parte operacional, o colaborador vai ter que usar o EPI, né? Então, eu acredito que a parte de máscaras, de pano, especificamente, é mais para atividades de home office, atividades onde tu não está sujeito a nenhum agente químico, né? Sim, não vai ter que ser a máscara que é o EPI mesmo, né? Que vai ter ali aquele respirador, enfim, né? Aí vai ser o EPI mesmo. Né? Mas eu acho que realmente não tem obrigação, mas acaba no novo cenário que a gente está e vendo as regras de segurança do trabalho ali como um conjunto, né? A máscara de pano acaba sendo não é obrigatório, mas acaba sendo obrigatório dentro desse cenário que a gente está agora, né? Exatamente. Tem uma eu não consigo aqui, ler. Ó. Não consegue? Porque tá sem óculos? Óculos é para estar no rostinho. Eu não fiz cirurgia. Vamos falar aqui, ó. O Charles, tá? Aqui, ó. O Bengua CM32 falou o seguinte: tem um colega que teve Covid e foi demitido um tempo atrás após a doença, tá? Porém, hoje ele tem várias sequelas em decorrência da doença. Observação: foi pego na empresa porque vários do mesmo setor pegaram Covid, tá? Aqui a gente entra na discussão que é o nosso próximo tema, na verdade, né? Covid-19 como acidente de trabalho, tá? Como é que, Bruno, o que tu tens para me dizer sobre isso, para a gente começar o nosso bate-papo sobre essa temática? Então, né, como foi dito, né, vai depender do nexo causal, né? Foi pego por vários colaboradores da empresa, né? Isso vai depender novamente do que vai acontecer. Vai ser feito com certeza uma perícia, né? Uma perícia onde vai ser nomeado um perito, de repente, se for ser contestado isso a nível jurídico, onde o reclamado, né, ele vai ter que apresentar todas as estratégias que ele teve, né, o que ele implementou, o que ele fez para coibir essa faltou a palavra agora, essa transmissão interna dentro da empresa, tá? Então, tipo assim, é muito difícil a gente conseguir comprar, que nem eu estava citando, né? Os colaboradores estão dentro da empresa, estão ali vivendo com todas as medidas de segurança. Eles acabam gerando um nível de amizade e de relacionamento, né? E quem garante que essas pessoas, no final de semana, no dia de folga, não se juntaram para fazer um churrasco e foi nesse local Tudo sem máscara. Tudo sem máscara, ou caminhando na rua mesmo, sair do portão, eu vou caminhando na rua, vamos conversando ali. Quem garante que não foi isso? Então, tudo vai depender o quê? Da estratégia que a empresa vai ter que mostrar, né, para se defender a respeito dessa possibilidade, né? Então, novamente, cabe o bom planejamento das coisas, né? Como funciona, né? E até tem uma pergunta que, de repente, tu vai fazer, né? Não sei, né? Tipo, eu sei que um colaborador pegou Covid, e agora o que eu faço, entendeu? Os amigos dele estão envolvidos. Então, o que a gente tem que analisar isso a partir do momento que tu descobre uma contaminação pontual, tu vai explorando para ver qual foi a efetiva
rede de contato deles, se houve um contato próximo, sem máscaras ou não, né? Então, isso tudo vai depender novamente do nexo causal, né? De conseguir comprovar. O acho é muito, como eu posso dizer, é muito vago, né? Então, tipo assim, tava todo mundo junto, mas tava todo mundo junto não quer dizer que foi exatamente dentro da empresa. Tá. Então, os primeiros procedimentos então, que a empresa tem que fazer quando tem um funcionário positivado ou com sintomas é analisar essa rede de contato que ele teve, ou fora dali ou dentro da empresa. O que em geral tem sido aplicado nas organizações, tá? Tu investiga, como trabalha geralmente por turnos, tá? Tu investiga a rede de contato dele, né? Por exemplo, o Bruno estava no turno A, ele trabalhou com mais 4 pessoas, né? Vamos supor. Tá. Aí tu vai, entrevista a pessoa, como é que foi esse teu contato? Porque às vezes as pessoas estão no ambiente aberto, entendeu? Então não ficam respirando o mesmo ar, estava sempre de máscara, passando álcool gel, limpando. E principalmente em empresas onde tu consegue visualizar isso via câmeras, né? Hoje a gente trabalha em Big Brother praticamente, né? Então tudo que é lugar é câmera. Então tu consegue monitorar essa rede de contato, né? Dos últimos, sei lá, recomendação aí, dos últimos 14 dias. Por quê? Porque geralmente é o período de latência do vírus, né? Tá. Então, a partir do momento que tu fez isso, monitorou e identificou o que é recomendado, né? Claro, às vezes é difícil, depende do porte. Recomendou. Esse colaborador está testado positivo, afasta todo mundo e testa. Testa esses caras para ver se eles, como maneira preventiva, entendeu? Só que aí, novamente, cai aquilo, na realidade, né? Às vezes, no início lá, eu lembro que a gente chegou a pagar num teste de PCR R$500, R$600. Isso imagina isso para uma empresa aí, uma empresa familiar, uma empresa pequena. E aonde tem 4 funcionários, um contamina e eu tenho que afastar os 3. Então, tipo, isso cabe no estudo, né? Por isso que é extremamente importante os cuidados prévios, né? Higiene de mãos, álcool gel, uso de máscara, a cobrança toda que é feita previamente, né? Isso que tu falou, né? Imagina para uma empresa pequena pagar isso. Eu já atendi empresa nesse período de pandemia, né? E também trabalhador perguntando, tá, mas quem tem que pagar o exame de Covid, né? É muito complicado, porque na verdade aí vai entrar naquela obrigatoriedade. A empresa ela é obrigada ou não a fornecer o exame de Covid? A gente vai saber que a empresa tem que fazer exame admissional e exame demissional, e os periódicos que vão ter ali, né, enfim, do regulamento. Agora, o Covid-19, a gente não tem nada que diga, nada explicitamente que diga que a empresa tem que fazer esse exame periódico de Covid no trabalhador. Então, quem vai pagar esse exame, né? Então, acho que vai depender de qual planejamento que a empresa adota. Eu acho muito interessante que a empresa faça isso com seus trabalhadores periodicamente, mas a gente sabe, até pela segurança do trabalho, e também para a empresa se proteger, né? Mas como a empresa pequena vai fazer isso, né? Eu já vi casos seguinte, que era uma rescisão e tal, e o trabalhador estava cobrando. Não, seguinte, no meio lá do meu contrato, a empresa fez eu pagar um exame de Covid, eu quero esse dinheiro de volta. Pô, um dinheiro ali numa rescisão de 2.000, bota mais 500 no exame de Covid, hoje estão uns 300 e pouco, né? Ajuda muito. Agora, o que a gente acordou aí, esse trabalhador e essa empresa? Cada um pagou metade do exame. Né? Aí o trabalhador pagou ali, porque ele achou que estava com suspeita e tal, a empresa também é uma empresa pequena, cada um pagou metade, né? Mas, quando tem uma empresa grande com muita gente tendo contato, eu acho que cabe à empresa fazer isso periodicamente, até para se proteger o trabalhador, né? Para evitar até um surto, né, de contaminação, como aqui o Charles falou, comentou na live. Exatamente. Isso aí, que nem eu te falei, né? Eu sei de casos de empresa que gastaram R$400 mil, né? Em testes de Covid. Mas assim, quando começou a pandemia, porque eu de uma forma periódica, foi ali num período. Não, te digo assim, de um setor, entendeu? Tem que mandar analisar um setor. Então, se tu pegar os gastos das grandes organizações aí, tem empresa gastando milhões com isso, entendeu? Sim. E aí, mais importante, né, que eu acho que também não basta tu pagar o teste, né? Tu tem que saber qual é o que tu vai pagar, né? O que é necessário para aquele momento, né? Qual o tipo de teste? Exatamente. E vocês têm uma orientação no sentido de qual é o melhor, você vai fazer PCR, você vai fazer aquele outro em algum momento? Qual é a orientação, o que tem disso? Então, o teste ouro, né, que é considerado pro
o Covid, né, é o teste PCR, né? Por que o teste PCR, né? O RT-PCR especificamente? Porque ele consegue identificar o vírus lá na sua parte inicial, ou seja, ele identifica o RNA do vírus, ou seja, na parte genômica, automaticamente ele já vai, né? Então, esse é o teste ouro, tá? Tem muita gente que usa o teste rápido, né? Que o teste rápido é o quê? O teste rápido nada mais é que ele avalia o anticorpo, né? O anticorpo que a pessoa tem. Ou seja, a partir do momento que ela está contaminada, a gente sabe que tem um período de latência de 3 a 7 dias, mais ou menos, quando ela começou a produzir anticorpos disso, né? Que seria o famoso, que todo mundo é testado, IgM e IgG, né? Então, esses anticorpos, eles demoram a ser produzidos pelo organismo. Então, se tu fizer um teste rápido logo no início, tu pode ter um falso negativo, entendeu? Então, Sim. isso que tem que ser. O que foi padronizado, né? Eu estou falando pelo meu caso. Nosso caso é, não importa se é mais caro, o teste padrão é PCR, né? Então, só é aceito PCR nível de tudo. Só que, claro, isso aí, novamente, um estava custando 500, outro custava 200, né? Então, às vezes tem que saber o que falar, o como fazer, né? E, novamente, cada teste tem o seu nível de confiança, né? Se eu não me engano, do RT-PCR é 99,99. Agora tem um outro, que não esqueci o nome agora, imunoensaio, que é 90%. Então, tipo, a cada 100, 90 vezes. Então, vai que tu pega esse erro. E especialmente muita coisa que eu vi, tá? De testes rápidos. Teste dando falso positivo, inclusive. E quando tu vai fazer o PCR, a pessoa não tá... Então, é algo que não é confiável. Então, eu acho que cada empresa tem que desenhar sua estratégia para sua realidade, né? De como ela vai abordar isso aí em relação ao teste especificamente, né? Certo. O PCR eu acho que é o mais certo, né? Daí tu evita aí que um funcionário pegou Covid em casa, né? E aí passou para um colega que passou para o outro, que passou para o outro. E aí até essa pergunta dos tipos de exame que tem para detectar o vírus é uma das perguntas que os seguidores tinham mandado e que a gente acabou já respondendo agora, que tu acabou respondendo. Tá? Pessoal, quando o Bruno... Tá? Quando o engenheiro Bruno ele fala de nexo de causalidade, até a Amanda que comentou, olha o nexo, né? Que a gente está falando bastante nexo de causalidade. Para o pessoal do direito aí, né? A gente vai saber que, por exemplo, para ter uma responsabilidade, eu sempre puxo aqui para o direito do trabalho, né? Na nossa conversa. Se uma empresa vai ter uma responsabilidade aí de uma indenização de um trabalhador que pegou Covid no ambiente de trabalho, como é que a gente vai caracterizar, o que é preciso para caracterizar essa responsabilidade civil da empresa? Vai ser o ato ilícito, né? Qual vai ser o ato ilícito aqui? O trabalhador sofreu ali, né, do Covid-19. Nexo de causalidade, que é o que o Bruno fala do nexo de causalidade. O que é um nexo de causalidade aqui na nossa conversa sobre Covid-19 como acidente de trabalho, né? O trabalhador está com Covid-19 e através da relação de trabalho que ele tem, através das atividades de trabalho dele, que ele pegou Covid. Essa é a ligação. Esse é um nexo de causalidade, né? O trabalho e a doença, o trabalho possibilitou que o empregado contraísse o Covid. Então, esse é o nexo, né? Porque eu posso ter pego Covid. Na verdade, o nexo de causalidade, né, Bruno, é muito difícil de provar. É muito difícil de saber. A gente nunca vai saber. Porque o vírus é de uma fácil contaminação, muito fácil contaminação, né? Então, eu posso ter pego tanto no super, quando eu cocei o olho no supermercado, né? Eu posso ter pego das compras do super que chegaram, do meu rolezinho que eu dei no final de semana, eu posso ter pego na empresa. A gente não sabe, né? O vírus, ele é de muito fácil contaminação. Mas é claro que aí, para a gente ter, para regulamentar tudo isso e ter uma proteção do trabalhador, né? A gente sabe que algumas questões são presumidas, né? Algumas doenças são presumidas que se pegou no ambiente de trabalho. A gente não vai ter o Covid-19 como presunção aí. O nexo de causalidade é presumido, né, com a pessoa pegou Covid, trabalha, pegou na empresa. Não, né, a gente não vai ter essa presunção. A gente vai ter essa presunção para os trabalhadores de saúde, né? Hospital, médico, enfermeiro, pessoal que atende em laboratório também, a gente vai ter uma presunção desse nexo de causalidade. Depois, a gente vai ter aí uma presunção relativa, né? O trabalhador pode dizer, olha, eu contraí Covid-19 no ambiente de trabalho. O nexo de causalidade é o laboral. E aí cabe à empresa, né? Por isso que é relativo, porque a empresa vem e demonstra que trouxe todos, entregou álcool gel, fez o distanciamento, fez a escala de trabalho, tinha a proteção lá acrílica,
né? Por exemplo, entregava sempre a máscara, como tu falou, isso eu achei muito legal, que tem, né, uma tela lá que pisca, que fala qual é a cor, e todo mundo troca a cor da máscara dos funcionários. Aí a gente sabe que todo mundo trocou, todo mundo com uma máscara renovada ali, né? Então, essas medidas todas, a empresa vai mostrar que fez, e aí pode acabar elidindo aí, né, a responsabilidade dela. Agora, ela não tem isso, né? Como eu falei para vocês agora, ela não tem essa prova. E aí, bom, eu não consigo desconstruir esse nexo de causalidade. Porém, o meu trabalhador, ele estava na festinha todo final de semana, ele estava no churrascão. Aqui a Larissa falou, a Larissa é advogada em Santos também, São Paulo. Ela falou o seguinte, conheço uma pessoa que trabalhava em uma empresa do Porto aqui em Santos. E no final do ano, eles fizeram um churrascão de confraternização da empresa, né? Se um tá com Covid ali, né? E aí também, olha só, a empresa vem, traz essas fotos e mostra aí que o trabalhador pegou em outro local, né? Ou então a empresa, ela tem todos os equipamentos, prova todo o cuidado que teve, mas o trabalhador tem a prova que um colega dele pegou, depois o outro pegou, e ele estava sempre isolado, sempre em casa, era trabalho para casa. Mesmo com tudo que a empresa traz, a gente consegue aí construir um nexo de causalidade, porque teve um surto de Covid na empresa, por exemplo, né? Então, quando o pessoal fala em nexo de causalidade, é isso. É a gente provar, é essa discussão que a doença do trabalho, e aqui no nosso caso em discussão é o Covid-19, tem ligação com a atividade laboral, tem ligação com o ambiente de trabalho. Isso é o nexo causal, né? Que a gente vai acabar discutindo do Covid-19 como acidente de trabalho. Exato. Bruno, eu fechei aqui a nossa... Tem alguma situação recorrente na tua prática que tens percebido, assim, que tu achas importante falar e comentar? Bom, novamente, né, como eu falei, né, eu acho que o recorrente embora todo o problema esteja acontecendo a nível mundial, até digo que não, né, foi mundial, hoje em dia a gente está mais em alguns países centralizados, como exemplo do Brasil. Embora toda a conscientização, o que eu vejo recorrente, né, que muitas pessoas, né, da sociedade como um todo, elas não levaram a sério ainda a doença, né, o quanto ela é grave, o quanto ela afeta a família, né, o quanto fica, né, que nem alguém aqui falou na live, né, com as pessoas que ficaram com sequelas. Também tem pessoas que ficaram com sequelas, né? E o que eu vejo? Que a doença como um todo, ela não tem um padrão pré-estabelecido, né? Vamos dizer assim, eu sei de vários casos que numa casa inteira de familiares, tipo, o pai e a mãe pai e mãe, 2 filhos. Pai e mãe pegaram, um dos filhos pegou, o outro não. A gente sabe, todo mundo sabe de uma história assim, né? Então, tipo assim, eu acho que o que cabe ressaltar, né? Cabe ressaltar que, tipo assim, eu acho que o mais comum é que as pessoas ainda, em muitos casos, não levam a sério, né? Então, é algo que precisa ser falado, precisa ser conversado. Aí tá importante fazer uma live dessa, né? Que a gente tá tendo agora. Porque pra galera saber o quanto é importante, né? Pra ver, não só no fim da saúde, como também no fim jurídico que a gente tá conversando agora, do que isso pode causar também, né? E, acima de tudo, nós estamos lidando com vidas, né? Vida é a coisa mais importante, né? Eu até vi uma frase que eu acho bem legal, né? Que no início o pessoal falava, a gente vai perder tempo, né? Uma frase que é cada segundo de tempo para mudar tudo é o suficiente para mudar tudo para sempre, né? Que é de Charles Chaplin. Então, tipo assim, hoje no Covid, 1 segundo, 2 segundos, então é algo que pode mudar a tua vida para sempre. Então, as pessoas têm que estar conscientizadas a respeito disso, né? É extremamente importante que nenhum de nós esqueçamos disso em qualquer ambiente que nos encontrarmos. A gente está vivendo uma situação, um período muito triste, né? Na verdade, a gente tem um descaso do pessoal, uma falta de conscientização, mas isso vem muito, eu acho, de cima do governo que a gente tem desde o início, né? Que agora está mudando um pouco o posicionamento, mas eu acho que por outros motivos, mas é muito complicado mesmo, né? Quando a gente tá, assim, eu atendi uma pessoa lá no escritório, tá? Há uns 2 meses, assim, que a gente já estava entrando numa fase bem difícil de Covid, né? A gente tá com a bandeira preta aqui faz umas 2 semanas, e essa pessoa que eu atendi é um senhor de idade, e a máscara dele tava com um furo no nariz. E o furo não é porque ele não tinha outra máscara, ele furou para respirar melhor, né? E aí eu fui ver isso no meio do meu atendimento. Eu estava
ali a 1 metro de distância de uma pessoa, estava atendendo ela na minha sala que estava com o nariz para fora, né? Eu sempre digo, guarde o seu nariz na máscara, mas esse senhor tinha um furo, como é que ele ia guardar, né? Então, é esse tipo de consciência que a gente tem 1 ano depois da pandemia, né? Então, é muito complicado mesmo. Quando o Bruno aqui, o Charles, falou para nós, né, que essa pessoa que ele conheceu contraiu no trabalho e ficou depois lá com sequelas, e tu disse, né, o vírus é muito novo, acho que cada pessoa reage de uma forma, a gente não sabe muito ainda sobre esse vírus, né? E quando tu fala, a ideia é proteger o trabalhador, exatamente, a gente não quer que, quando a gente discute Covid-19 como acidente de trabalho, não é que não é interessante para ninguém que esse trabalhador contraia Covid. Ninguém, né? A gente, como advogado trabalhista, discute isso porque são coisas que vão aparecer para nós depois, né? Como questões indenizatórias de acidente de trabalho por Covid-19, por exemplo. Mas não é interessante para ninguém que isso aconteça, né? Porque a gente quer proteger esse trabalhador. Isso é o antes de tudo. E quando essa pessoa, Bruna, aqui, ainda falando sobre acidente de trabalho, que agora tu lembrou que o Chaves disse, né, da sequela. Pensa só, né? Da responsabilidade dessa empresa se conseguir provar que teve um nexo de causalidade com o trabalho, tá? Ou então, olha que ruim para esse trabalhador, uma coisa que poderia talvez ser evitada no ambiente de trabalho, se ele fica com uma sequela, né? Qual é a responsabilidade dessa empresa? Até talvez uma pensão vitalícia de parte do salário dele, né? Então, e essa pessoa, ela não... Enfim, talvez ela já tivesse um problema respiratório, e aí essa doença do trabalho agravou. Então, o Covid-19 vai trazer para nós, já está trazendo muita discussão no direito do trabalho e com forte ligação com a saúde e segurança do trabalho, né? Exatamente. Uma coisa também que agora, falando, lembrei, né? Uma coisa que é direito de todo e qualquer trabalhador, né? Está estabelecido, é o direito de recusa, né? Então é algo que eu acho que também nunca foi tão importante ser aplicado, né? Se a condição estiver insegura, eu tenho esse direito de fazer, né? Se eu estou vendo que vai dar problema, a gente tem que se autoproteger, né? Então, eu acho que é algo que, como a gente falou, vai dar discussão ao longo dos anos, com certeza, né? O impacto, né? E a mesma coisa, não vou sair um pouco do tema, né? É a mesma coisa, é essa opinião que ninguém merece Covid, é a mesma opinião que eu tenho para insalubridade, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa, ninguém quer. Tipo assim, as pessoas brigam por receber, na realidade as pessoas deveriam brigar por não receber, porque é algo que vai estar prejudicando. Não, mas é como a gente fala também, né? O que acontece? Hoje, eu acho que nunca mais, eu acho que está muito em alta, aquele famosa frase, né, que eu não gosto muito, né? O risco do empreendimento, né? A empresa tem que administrar para quê? Para minimizar esses riscos delas da melhor forma. Exato, né? Sabe? Principalmente na empresa pequena, mas como assim o cara tá com suspeita, ele não vai vir trabalhar e tal? Cara, no risco do empreendimento, tu vai arcar. Acaba sendo responsabilidade tua, responsabilidade objetiva depois de arcar com aquelas questões. Então, melhor, às vezes, evitar, afastar aquele funcionário, né? Porque o risco do empreendimento, o que vai ser, pessoal? Vai ser aquela alteridade, né? O trabalhador, que é um dos requisitos do vínculo de emprego, o trabalhador, não interessa o que aconteça, ele tem direito a receber o salário dele. A empresa não é dele, ele não lucra com aquilo ali, né? Ele dá a mão de obra dele e recebe um salário. A empresa paga salário, né? Mas também lucra com esse trabalho, né? Então ela tem um lucro maior, ela tem uma chance maior de crescimento. Então, logicamente, que aí num estudo de princípios que a gente vai ter o risco do empreendimento, o risco é da empresa, não adianta, né? Se a empresa tá quebrada das pernas, o que a CLT vai dizer? Não interessa. O trabalhador, ele vai receber salário, porque ele não tem o risco do empreendimento, né? Ele não tem o risco do negócio. E aqui vai entrar a mesma coisa da época de Covid, né? E eu fico muito preocupada com pequenas empresas mesmo. Porque se a gente já fica assim, cara, o que a gente faz? O que a gente orienta? Imagina uma empresa pequena, né? Que às vezes não sabe, não tem muito o que fazer. O que eu vou fazer? Né? A pessoa trabalha no comércio, um comércio pequeno, sei lá. Tem movimento de pessoas. Eu dei o álcool gel, eu dei a máscara para ele, mas sei lá, né? E se ele pegar aqui de algum cliente, se ele sair daqui e não se cuidar, e o que vai acontecer comigo? Eu tenho que pagar o exame para ele, eu não tenho? Então, daí a importância de ter uma assessoria aí, de contratar um engenheiro de segurança do trabalho, de contratar um advogado trabalhista, para dar toda uma orientação certa, né? Para não fazer, porque é bem isso como tu falou, o risco do empreendimento. E especialmente, assim, voltando nessa assessoria do advogado, do engenheiro, tem muita empresa que, caso essa crise, os colaboradores acabaram ficando psicologicamente também, né? Então, tem empresas que estão canais de telecomunicação para os colaboradores conversar, né? E principalmente o pequeno, né? O pequeno ou até mesmo em casa, né? A gente tem que tomar o máximo de cuidado, né? Porque a gente sabe,
mudou muita coisa, né? Mudou o estilo de negócio. Por exemplo, tem lugares que não atendiam via WhatsApp. Hoje, a maioria dos lugares atende porque Isso é verdade. sei lá, tu compra um ar-condicionado delivery, né? Já tinha as compras pela internet, vamos dizer assim, né? Mas em pequenas cidades, em pequenos comércios, alguns produtos que não conseguia comprar. Hoje, houve toda uma mudança da forma de trabalho, né? Então, o que às vezes o pequeno empreendedor, o lugar, eu vou deixar de lucrar ou não? Eu dou um exemplo, por exemplo, atendimento de direito, né? Pelo pouco que eu sei, né? Antes era extremamente presencial, né? Hoje, tu tá fazendo online, mas será que eu tô perdendo? Não, tu acaba ganhando, né? Que a gente tava atendendo alguém de São Paulo, então, tipo assim, pô, é algo que surgiu fortemente e vai melhorar, entendeu? Então é algo que, assim, cada contexto tem que ser extremamente analisado para quê? Ó, hoje a minha situação é essa, mas vou trabalhar hoje dessa forma para o teu amanhã, né? Não adianta a gente estar no hoje, né? A gente vê os lugares estão fechados, mas tem muito lugar abrindo na clandestinidade, né? Tem muito lugar aberto fora da lei. Então os caras estão pensando no hoje, eles não estão pensando no amanhã, né? Claro que eu entendo que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar, né? Mas às vezes tu pensar fora da caixa, às vezes um pouco, claro, não é fácil, né, pessoal? Não é fácil, principalmente quando tu é teu empreendedor, tu é um PJ. O boleto tá batendo na porta, né? O boleto bate na porta, né? Mas é algo que tem que ser pensado, assim. Porque senão, assim, ó, eu acho que se não tiver uma vacinação em massa, Bruno, de forma rápida, isso não vai conseguir, assim, ou paga tudo para dar uma segurada, ou vacina todo mundo. Então a gente tem que ter aí, e não tem um apoio, né, do governo aí, de um incentivo para a empresa, para pequenas empresas, não tem, né? Então como que a gente sai dessa, né? Eu acho que é uma vacinação em massa mesmo, porque a consciência tá muito difícil. Bruno, tu falou, eu achei muito legal isso que tu falou aqui, de um canal de comunicação para o funcionário que está em home office isolado conversar. Tipo, um psicólogo, sei lá. Claro, faz Exatamente. parte da segurança. Exatamente, né? Porque tu imagina, tu deslocou todo mundo para sua residência, né? As pessoas, via de regra, estão habituadas à interação. Aí tu imagina uma pessoa como eu, né? Que adora estar falando, interagindo com todo mundo, eu tá no home office. Tinha dias que eu ficava no início, eu ficava, vou enlouquecer aqui dentro, pelo amor de Deus. Então, muitas empresas adotaram essa estratégia, né? Vamos criar um canal de comunicação, a liderança tem que estar novamente mais em contato todo dia, tu ligar pro cara, às vezes tu não tem nada pra falar, mas liga pra ele pra saber como é que ele tá, entendeu? Ou liga pro teu colega de trabalho para saber como é que ele tá, sei lá, falar alguma coisa, porque algo extremamente importante, né? Porque o psicológico, às vezes, acaba que é muito abalado nesses momentos de crise, né? Então, novamente, a comunicação é algo que tem que ser bem estreitado, né? Especialmente para conscientizar e essas pessoas que hoje estão deslocadas do meio, né, para o home office, né, que a gente diz. Tem pessoas que se adaptaram muito bem. Tem pessoas que eu conheço que davam um olho para, eu quero trabalhar de casa. Hoje não quero trabalhar nem amarrado, entendeu? Então, tipo, eu acho que é mais ou menos o balanço que todo mundo tem que analisar. E também, né, a autoconsciência das pessoas, né? Quando saber que tu não tá bem, procura uma ajuda, né? Vai atrás, conversa com alguém, né? Então, a autoconsciência também é algo bem importante nesse momento aí que a gente vem vivendo. E concordo também que a vacina é a nossa única solução, né? Quando a gente conseguir imunizar bastante gente, o vírus, vendo pela Europa, vendo pelos outros lugares, tu vê que já está caindo, a taxa cai drasticamente, né? Mas até lá eu não sei o que vai ser, né? Não sei, muita gente vai morrer, porque tá muito complicada a situação mesmo, muito triste. Bruno, muito legal, porque pessoal, quando a gente fala em segurança do trabalho, né, saúde e segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça aquela questão EPI, insalubridade, periculosidade aqui, né, para o pessoal do direito. Saúde e segurança do trabalho vai envolver também os aspectos psicológicos, né, como o Bruno falou agora. Né, porque a saúde, na verdade, não é só o físico, né, vai ter, até a OMS vai nos recomendar isso. É todo mente, o corpo, é tudo que não só o fisiológico, né? Tudo daquele trabalhador. E, Bruno, o home office, realmente, eu acho que questões de depressão e ansiedade, logicamente, não só pelo cenário que a gente está vivendo, de uma forma óbvia, inerente ao cenário que a gente está vivendo, né? De saúde, mas também por muitos trabalhadores estarem em casa. O home office, para mim, no início, era novidade. Eu pensei, nossa, que legal, tô em casa, trabalhava de pijaminha, e aí, né? Minha mesa, meu computador, coisa mais boa, atendimento online, sabe, né? Eu gosto de estar em casa. Só que aí aquilo aí não era mais novidade, né? Imagina assim também numa casa pequena, que não tem um home office, né? Com criança pequena, com bebê pequeno, né?
ali, todo mundo, um faz trabalho doméstico, outro está trabalhando. A vida doméstica do trabalhador, e esse é o principal problema do home office, né, é que o âmbito doméstico se mistura com o âmbito laboral, né? Tu trabalha, tu mora no teu trabalho, tu trabalha na tua casa. Tu mora no teu trabalho, né? Então a sensação de descanso, de desligar, que a gente sabe que vai ser aí um dos componentes de saúde do trabalho, né? O descanso, aquele intervalo, parece que às vezes não existe. A minha sócia Ingrid fala isso, cara, eu trabalho muito mais em home office, né? Porque como tu falou, não tem o transporte do trabalhador até em casa. Eu me acordei, tomei um café, fiz um mate e estou trabalhando. Eu não tenho meu transporte, eu não tenho. Então a gente trabalha muito mais. E aí isso, para um trabalhador isolado, ou então com uma casa cheia, na verdade de qualquer jeito, é um inferno não poder sair de casa, eu acho que aí, por exemplo, o profissional da psicologia acaba entrando em cena e ganhando uma visibilidade muito maior e de importância, né? De a gente enxergar a importância do profissional da psicologia também, do psiquiatra, muito importante. Tem psiquiatra atendendo online na pandemia, é muito bom isso, né? A gente precisa. Bruno, na pandemia, eu fiz terapia online com a minha psicóloga maravilhosa, agora terça eu tenho de novo. É muito bom, né? No início eu falava, faz terapia online é super possível fazer, né? E é um momento de comunicação que eu tenho que é muito bom, não só com os clientes, né? E com a minha família no final de semana. Mas que legal isso que a empresa que tu tá falando que adotou, né? De dar essa comunicação para o trabalhador que está em home office, que está isolado. Importante. É uma medida, na verdade, de prevenção de uma doença do trabalho, né? É uma medida de prevenção, né? E especialmente, né? Fazer campanhas, por exemplo, tem empresas, né? Posso citar que eu trabalho, a gente faz campanha. Ó, tu tem que ter tua hora de descanso, tu tem que ter. Aí começa a monitorar. Hoje, graças à tecnologia, tu consegue monitorar quantas horas as pessoas ficam no Teams, quantas horas as pessoas ficam no Zoom. Então é tudo estratégias que tu tem que adotar, né? Porque, que nem eu falei, a pessoa, eu gastava 3 horas para ir pro trabalho, vou ganhar 3 horas. Não, teve pessoas que continuaram acordando cedo e começando a trabalhar, entendeu? E que nem tu falou, a pessoa não vai sair. O meu home office hoje, eu estou na cozinha da minha casa, né? Então, o meu posto de trabalho é a cozinha. Daqui eu tô meio passo do fogão, então eu já faço a comida aqui, às vezes eu tô comendo, volto pro computador e fico olhando algumas coisas, né? Então, e logo no início, quando era tudo muito incerto, eu tinha que ter uma atenção maior, né? Então tu tem que começar a criar limites, tipo, bom, chegou a minha hora de trabalho, eu vou desligar, sei lá, vou correr, vou caminhar, vou andar de bicicleta, vou chutar pedra na rua, mas sei lá, vou fazer alguma coisa para deixar o meu ambiente mais relaxado, né? Senão tu acaba pirando, vamos dizer assim, né? Propriamente dito. Tá todo mundo pirado, né? Tá todo mundo pirado. Que loucura. Bruno, vamos então para o bloco 3, né? Nós já respondemos algumas perguntas que mandaram no bloco 3, lá na minha caixinha de perguntas, durante a nossa conversa aqui, que acabou linkando, e algumas que o pessoal já fez aqui durante a live. Mas a gente tem ainda algumas, eu acho, aqui que a gente não conversou. Olha essa aqui. Tá, essa aqui é bem importante. Na verdade, essa aqui eu também queria conversar contigo sobre isso. Surto de Covid na empresa, tá? Mais ou menos agora tu já falou sobre isso, mas eu vou te trazer um exemplo que eu atendi essa semana pra gente conversar. Qual é o procedimento, por exemplo, de um surto de Covid na empresa? Tem que avisar os outros funcionários? É obrigação da empresa fazer esse aviso? Como é que é, assim, o procedimento de um surto? Eu tenho que avisar os outros funcionários, olha, teu colega tá com Covid, ou não? Como é que é essa questão? Então, cabe novamente essa estratégia, né? A gente conversou lá de rede de contato, lembra? Qual a única maneira de estipular uma rede de contato? Eu conversar com as pessoas, tu teve contato com o Bruno? Claro, eu não vou pegar o nome desse funcionário e fazer um outdoor ou botar nos telões da empresa, Bruno está com Covid, se você teve cuidado com ele, nos procure, entendeu? Positivo. Então, tipo assim, não é nesse sentido. O sentido é, vamos procurar a rede de contato dessa pessoa, né? E que é aquilo que a gente já falou, e afastá-las, né? Teve casos de afastar um setor inteiro, entendeu? Não vai fazer como? Não, a gente afasta, manda essas pessoas para home office, e tu afastar não quer dizer que elas não podem voltar trabalhando. Se ela tiver a possibilidade de fazer o home office, tu consegue jogar o regime de home office, né? Então, assim, não é no sentido de, tipo, de tu julgar alguém, né? Tipo, contraiu Covid, esse cara é um mau funcionário porque ele pegou Covid. Não, longe disso. É no sentido de, tipo, de procurar no grupo de convivência deles as reais pessoas que podem ter sido afetadas, né? É uma maneira de prevenção, de cuidado próximo, né? Então, tipo assim, não vamos pegar e divulgar, né? Fazer um alarde total, mas sim na maneira de procurar quem foi a rede de contato, que é o interesse como um todo, né? E aí cabe assim, aí imagina se uma empresa pega e não faz isso, aí o trabalhador vai dizer, mas eu estava na empresa e ninguém me avisou, era meu direito saber, né? Então,
é Tem uma que se coisa, proteger, né? é uma coisa que tem que estar bem desenhada, a empresa tem que saber bem a estratégia, como ela vai proceder em cada momento, né? O que eu recomendo, né? Eu acho que é o certo, né? Pelo que eu tenho visto hoje em dia, tu soube que alguém tem, novamente, vai atrás da rede de contato, não precisa sair com um megafone, conversa ponto a ponto ali, não assusta, porque muitas vezes, hoje tá mais estabilizado, mas antigamente as pessoas se assustavam, entendeu? Tipo, a gente conversou, se deu um oi na escada, a Jéssica tá com Covid, eu tô com Covid também. Não, calma, não é assim, Ai, né? mas eu tenho esse medo. Alguém me falou, meu Deus, não acredito. Não é, não é dessa forma, entendeu? Porque tu tem que ter, na comunicação, né, principalmente, eu acho que o maior cuidado é para te não gerar pavor, né? Tu não gerar medo e Ah, receio dentro do local de trabalho, né? no ambiente ali, né? Exato. Eu trouxeram isso lá na caixinha de perguntas e eu atendi, foi essa semana, uma cliente aí de São Paulo, não lembro agora a cidade dela, na verdade, nos estados de São Paulo, professora de rede privada de ensino, né? Mas de escola de berçário até ensino fundamental ali. E teve um surto de Covid entre os professores, né? Porque São Paulo tá aí com parte, agora não sei como é que tá, mas tá com, na verdade, até semana passada estava com parte das escolas funcionando ali, né? O número de profissionais, de pessoas na escola. Então, as escolas estão funcionando. E aí, veja só, como é que uma professora, um professor numa escola privada ali, como é que tu vai fazer esse controle com as crianças, né? A gente está muito numa discussão, e eu não sou mãe, mas eu entendo, assim, eu percebo, não tenho espaço de fala para falar sobre isso, porque eu não sou mãe. Mas, assim, deve ser horrível estar com uma criança dentro de casa o tempo inteiro, a criança está entediada, está sem interação, tem que trabalhar, né? É ruim para a criança tá sem estudar, porque online não é a mesma coisa. Só que, como que tu vai reunir essas crianças na escola, né? Essa cliente me relatou, como é que o bebê não usa máscara? Tá, tudo bem, são, né, vetores. Outras crianças pequenas, é difícil que ela mantenha a máscara no rosto, né? E criança gosta de abraçar, criança gosta de contato, então muito difícil. O que aconteceu? Teve um surto de Covid nessa escola, né? Vários professores começaram a pegar, e os gestores da escola não falaram nada, né? Não comentaram, não fizeram isso que tu falou, dessa rede de contato, dessa proteção. As professoras descobriram, porque um começou a falar para o outro, né? E dela, veja aqui uma questão também. Ela estava apavorada, porque a empresa não tomava nenhuma atitude. Eu cheguei a cogitar o seguinte, cabe até uma rescisão indireta do contrato de trabalho aqui, né, Bruno? Porque a empresa tem que fazer alguma coisa, né? Porque a gente vai ter, na verdade, dois problemas. É o interesse do trabalhador, é o interesse público de saúde, de saber quem teve Covid e tu teve contato, mas também é uma privacidade, é a dignidade do trabalhador de não ter exposto o seu nome, né? Então, isso, como tu falou, de fazer essa rede de contato, essa conversa, essa investigação ali, mas informar, né? Eu acho que tem que acontecer, alguma medida tem que ser tomada, porque senão cabe até uma rescisão indireta, né? Que é uma justa causa por culpa da empresa. Eu não consigo trabalhar aqui porque não tem mais como trabalhar aqui. Tá tendo um surto de Covid toda hora e ninguém faz nada, né? Então, é importante ter essa comunicação e esse protocolo, na verdade, né? De quando tem um surto na empresa, de quando um funcionário é suspeito ou pega Covid, enfim. E a estratégia, né, Jéssica? Assim, eu não preciso nomear a pessoa, né? Eu chego para o colaborador, quem foram as pessoas que, sei lá, na última semana, nos últimos 14 dias que tem contato? Ele vai te dizendo tua nota, entendeu? Tu não precisa expor, né? Então, eu acho que tudo novamente, tem que estar balanceado, né? Como tu vai fazer isso, né? Então, esse principal foco rastreia a rede de contato, mas rastreia com cuidado, vê como tu vai fazer, como tu vai abordar as pessoas, né? E especialmente essa pessoa que está contaminada, né? Via de regra, as pessoas ficam muito fragilizadas. Então, tu tem que saber, até mesmo com ela, como tu vai te portar, né? Qual vai ser a estratégia que tu vai estar. Tem casos que, tipo assim, ó, o cara diz, eu já tô há mais de 14 dias, o médico do posto de trabalho me liberou. Eu falei, tá, beleza. Mas e teu exame, como é que tá? Não, mas ele disse que eu não preciso fazer exame. Não, tem que ser feito, entendeu? Então é algo que, tipo assim, tu tem que saber orientar como chegar, né? Novamente, nesse caso, né, a comunicação é algo imprescindível, né? Em todos os ramos desse assunto Covid, né? Tá, a Larissa aqui, ó, falou assim, ó, ela falou que as escolas não estão mais abertas agora em São Paulo, fechou tudo novamente. Ela falou o seguinte, aconteceu numa escola aqui em Santos também. A escola disse para os pais e professores que um dos professores estava com problemas pessoais e descobriram que ele estava internado por Covid, né?
Mas aí é complicado, tá, é uma escola, como eu falei, várias pessoas, mas aí só ele tava com Covid, também a pessoa às vezes não quer que ninguém saiba, né, para proteger esse trabalhador, mas também vai ter que fazer essa rede de contato para saber que crianças tiveram contato com esse professor, né, que outros professores tiveram contato. Eu acho que essa rede de contato que tu falaste, eu acho que ela tem que ser feita mesmo, né. Novamente esse caso aí, né? Não falou, mas será que o professor queria que falasse, entendeu? Pois é, que aí fica essa colisão entre a privacidade do trabalhador e o interesse público de saúde, né, de outras pessoas. Então, Novamente, vai bem caber discussões. complicado. Vai caber discussões, Cabe né? discussão. É tudo muito novo, né? Então, tipo assim, vai caber discussão. Eu acho que bom senso, né? Bom senso é a melhor. É um bom senso, na verdade, Exato. é um bom senso. Depende do tamanho da empresa, na verdade, eu acho que cabe o bom senso mesmo, né? Mas, assim, empresa já média ali, eu acho que como medida, assim, de proteção, aqui pensando no aspecto jurídico, a empresa tem que fazer essa rede de contato, tem que informar, tem que falar, e comprovar isso que falou, até para evitar depois, se recebe uma ação trabalhista informando que foi acidente de trabalho porque eu tive contato com a minha colega e ninguém me avisou, ou então teve um surto e a empresa não fez nada. Qual é a responsabilidade da empresa aí? Eu acho que é muito maior se não tiver essa notícia, né? Essa rede de contato, essa informação. Bruno, vamos ver aqui, tem mais algumas perguntas. Deixa eu... isso aqui do exame periódico a gente já conversou, né? Teve um seguidor que perguntou o seguinte: a empresa pode exigir a presença dos empregados no local de trabalho quando esses se recusem a trabalhar, alegando risco de contaminação? Eu penso o seguinte, tá? Que a empresa, ela pode exigir a presença dele, né? Ela pode exigir. Porque, na verdade, se não tem um lockdown, se não tem um decreto estadual fechando, decreto municipal, enfim, né? Se não tem uma ordem de uma autoridade pública mandando fechar, que aquela atividade não pode, né? Esse trabalhador, ele não é obrigado a comparecer ao trabalho. Não, ele é obrigado a comparecer, porque a jornada dele tá ali, né? Ele tem que cumprir. Ah, tem um lockdown, como é que... Não, pode trabalhar em home office, tá? A empresa, ela tem o direito disso, de exigir, tá? Agora, é grupo de risco. Né? Como é que faz? A gente não tem uma coisa muito certa sobre isso, tá? Mas assim, quando um cliente me procura dizendo, eu sou grupo de risco e eu tô com medo de pegar no meu trabalho, eu sou obrigada a ir trabalhar porque eu sou grupo de risco, olha, na verdade O que eu oriento? Que faça um atestado lá do médico dele, né? Que ele é grupo de risco, apresente para a empresa tomar as medidas com essa pessoa. Manda ele em home office, ou então, a pessoa faz a limpeza da empresa. É muito difícil a pessoa ser grupo de risco e fazer faxina, porque você tem contato com tudo, né? Quem sabe, então, realocar esse trabalhador, não tem onde colocar essa pessoa. Não tem como fazer home office. Então, coloca em casa, afastado, deixa em casa, né? Porque, na verdade, é uma medida de... A empresa não é obrigada a fazer isso, não tem mesmo regulamentação disso, tá? Mas... é uma medida de proteção, na verdade, né? De proteção ali, de trabalhista dela mesmo e também desse trabalhador, assim, vendo do ponto jurídico dos dois lados. Não deixa de ser uma responsabilidade social também. O que a gente recomenda, né? O que está sendo feito, né? Grupos de risco, eles estão sendo afastados, né? Então tem várias medidas, né? Tem MP de redução salarial. Porque a empresa que... exato, Então, tem essas possibilidades. Assim, tem várias possibilidades que tu consegue fazer. Não tem jeito, então o que tu vai fazer, entendeu? Então, tipo assim, como não tem nada definido, né? E aí, novamente, né, que a gente falou, o colaborador se negando, né? Infelizmente, eu posso citar casos que eu conheço de gente usando o início da pandemia como muleta. Por exemplo, sei de casos em grandes lugares que os colaboradores iam entrar, eles eram feridos à temperatura. Aí vocês imaginam, lá no Mato Grosso, um calor, os caras ficavam trancados dentro do carro no sol. Para quê? Para quando chegasse na entrada, o termômetro acusasse febre, o cara não entrava. Certo. Então, assim, é tudo coisas, tipo assim, não posso entrar porque tô negando. Então, novamente, o que a gente tá falando, né, batendo, posso estar até sendo chato, né? É mais na parte de comunicação, interação, como a empresa desenhou, como ela projetou esse cenário para ela, né? E eu entendo que deve estar sendo difícil, imagina. Imagina, empresas grandes consideraram a pandemia até setembro. A gente já tá em abril, entendeu? E tem empresas que estão fechadas, então muita gente quebrou, muita gente. Então, sim, depende da realidade de como cada um vai administrar o seu negócio, entendeu? Exato.
Que loucura tudo isso, né? Isso que tu falou das MPs, né, que a gente teve ano passado e tal, de suspensão do contrato de trabalho, de redução do contrato de trabalho, da carga horária, né? A gente teve essas medidas mesmo. Eu acho que elas estavam valendo até dezembro do ano passado, né? Então quem acabou pegando até dezembro vai estar cumprindo ainda esse início desse ano aí. Mas a gente está esperando uma renovação disso tudo, o que vai acontecer, né? Dessas medidas emergenciais do governo em relação ao Covid. E tu falou, Bruno, lá no Mato Grosso o pessoal ficava, né, dentro do carro para ficar com a temperatura alta e não precisar ir trabalhar, né? Sabe que no meados da pandemia ali, na verdade foi por junho do ano passado, eu acho, eu fiquei suspeita de Covid. Fiquei super doente, tava me sentindo super mal, e daí eu pensei, tô com Covid, vou morrer de Covid, tava apavorada, tava muito assustada mesmo. Já estava morando sozinha, e aí eu estava em isolamento já, porque eu já vinha de home office. Eu passei pela triagem do município, e o município, né, não, fica em casa e tal, em isolamento, 14 dias e tal, foi o que eu fiz. No terceiro dia eu comecei a melhorar já, né, então acho que foi uma gripe, e o meu aspecto psicológico já ralou tudo, achei que eu ia morrer sozinha no hospital sem ver meu pai e minha mãe, porque Covid-19 a gente tem que ficar em isolamento. E aí o cara da triagem do município me perguntou assim, né, lá da prefeitura, me perguntou assim, tu precisa de atestado por teu trabalho, né? Porque eu ia ter esse afastamento de 14 dias. E daí eu pensei, não, né? Sou autônoma. Eu vou trabalhar igual estando mal, porque eu estava já de home office, né? Então, também tem isso, né? A gente sabe que também... Mas é importante também que o trabalhador se conscientize. Cara, eu tô sem sintoma nenhum, né? Mas eu positivei. Informar isso para a empresa também e ficar em isolamento, né? E se tu for autônomo, não tem muito o que fazer. Tu vai ter que seguir o barco, né? Mas... Até porque, tipo assim, claro, né? Os assintomáticos, né, que são o principal fonte de transmissão, né? Tipo, assintomática, a pessoa não tem como saber, né? E até porque, dependendo do estágio, né, não é uma coisa que incapacita o colaborador, né? Tipo assim, Não. quem falou, eu sou um cara, graças a Deus não peguei, quer dizer, acho que não peguei, né? Porque Todo mundo pensa isso um dia, será que eu já peguei Covid? Exatamente, né? A não ser que eu ficasse fazendo. Então, assim, ó, é uma coisa que hoje, a minha realidade, eu consigo trabalhar só com o meu computador de casa, entendeu? Então, cabe muito disso daí. Aí cabe aquela discussão que a gente estava lá, né? Acidente ou não, porque não é algo que incapacita muitas vezes, né? Ai, não é acidente. Então, se não incapacitou, não é acidente, né? Então, isso é bem interessante a gente abordar aí. Eu fiz um post sobre isso hoje, pessoal, aqui no ADV Labuta, no Instagram, tá lá no feed, tá? Postei sobre isso. Pessoal, se eu positivei com Covid-19, será que é acidente de trabalho, mas eu tô assintomática? Não é acidente de trabalho, porque a gente vai ter lá na Lei 8.213, lá, né, no direito previdenciário, que é acidente de trabalho quando tem afastamento. E quando tem afastamento? Quando é superior a 15 dias. Se eu fiquei assintomática de Covid-19, eu vou ficar só 14 dias em isolamento, né? Eu acho que ainda é 14... Me falaram um dia que estava 10 dias de isolamento, já tem profissionais que já voltam a trabalhar. Mas eu conto com os 14. Depende, tá? Depende. É que nem o CID, né? O CID para Covid, se eu não me engano, é B349. E o Z200, que é isolamento, né? Tive que decorar os CIDs, né? Mas a maioria dos caras botava o J11, J00, que é influenza ou gripe comum, né? Então, o tempo de atestado varia, né? Tinha gente que dava 5, tinha gente que dava... muitas vezes o médico, para não se incomodar, ele já atacava 14 dias. Nem sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu vou dizer, dor de barriga. Mas é Covid, dor de barriga também. Já chegou de casa que apareceu o teste de Covid, Covid e tal, afastamento. Aí depois ela pedra na vesícula, entendeu? Tipo, então coisas assim que o tempo de afastamento o tempo de afastamento, eu hoje, sinceramente, eu não sei mais ou menos. Estava girando, até porque hoje eu passei para alguém no meu time acompanhar isso, né? O diário, mas estava girando em torno de 14 dias, assim, a maioria dos atestados que nós víamos recebendo. Né? Eu acho que a orientação maior da ciência aí é 14 dias, né? Eu acho que para evitar o contágio, né? Mas aí, como tu falou, e o post que eu fiz hoje também no Instagram, a pessoa positivou para Covid, pessoal, ela não teve nenhum sintoma e ela teve que ficar afastada do trabalho, tá? Por questão de isolamento, não é um afastamento por incapacidade. Se não gerou incapacidade, não é doença do trabalho, tá? Então não tem que se falar em Covid-19 como acidente de trabalho se a pessoa ficou assintomática, tá? Mas aí eu tava pensando hoje, tava lavando a louça e fiquei pensando assim, tá, mas se esse trabalhador ficou assintomático, contraiu na empresa e passou para a mãe morreu, né? Veja só, esse vírus é um desgraçado. Olha o tamanho da discussão de responsabilização que a gente tem aqui, né? É complicado, são muitos reflexos. E aí, novamente, né?
outro nexo, né? Quem vai comprovar que foi ele que passou para a mãe dele, né? Vamos dizer assim, vamos supor que moram irmãos em Prova casa, né? dificílima. Então, eu acho que esse é um nexo muito mais causal, muito mais difícil de ser comprovado. Então, realmente, Não, muito tudo muito difícil novo, mesmo. tu tem que É analisar no prova clínico. testemunhal, na verdade. Morava com a mãe e não saía de casa. Mas quem garante que a Muito mãe não mora? difícil, nunca, Então, nunca vou saber, né? é muito difícil, né, chegar nesse nível de pensamento. Acho que é uma coisa que já vai. Mas vai ter, tenho Não, certeza que vai ter. vai ter sim, com certeza. Advogado que lute. Bom, deixa eu ver aqui se temos outra pergunta. Ó, aqui, ó, 14 dias, ó. Um membro do meu time informou, seus atestados estão 14 dias. Membro do meu time, mas é muito empresarial esse guri, né? Membro do meu time é muito tão técnico de futebol. Muito chique, muito, muito empresarial esse termo. Eu não tenho mais perguntas aqui, mas eu estava pensando numa coisa também que eu queria trazer para a gente conversar, só para a gente encerrar aqui, né? A gente fala muito em responsabilização da empresa, de acidente de trabalho, de Covid-19 proteção na empresa e tal. E a gente sabe que tá difícil para todo mundo, na verdade, né? Porque também é um vírus de fácil contaminação, a gente está num período muito caótico. Então, ninguém tá aqui para crucificar empresas, mas a gente está realmente pensando em prevenção no bem de todo mundo, né? Mas pensa numa coisa, a gente fala muito de empresa, mas a gente está numa situação que não tem leito, né? Não tem leito de hospital. A gente está aí que os médicos estão escolhendo quem vai ganhar um leito na UTI, quem não vai, quem vai falecer e quem não vai. A gente está numa situação muito, muito triste mesmo. Os profissionais de saúde estão relatando que isso está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo. Se eu contrair Covid na empresa, né? A responsabilidade é da empresa, aí acidente de trabalho e tal. E, enfim, aí depois o trabalhador vem a falecer. E vem a falecer por falta de leito. Porque talvez se tivesse leito, se a gente tivesse aí num momento controlado, ele não ia vir a falecer. Como é que a gente vai responsabilizar só a empresa aí, se a gente vai ver que a União Federal, a gente vai estar a União, né? Essa pessoa jurídica, e aqui, por falta de total administração, enfim, né, principalmente nessa parte do Covid-19 que a gente está agora, nesse período muito difícil, uma responsabilização também da União, né, Bruno, e não só da empresa aqui, porque o trabalhador ele pode ter contraído, mas veio agravar lá porque não tinha leito, e a responsabilização aqui é da União, né, então aí da gente pensar, pessoal, também nessas questões de responsabilidade civil no futuro, né? Não só nos aspectos processuais e práticos, aí vocês falam, nossa, a Jéssica só fica falando de processo o tempo inteiro. Mas é que, na verdade, a ideia aqui do ADV Labuta é essa, né? Eu quero ensinar a prática trabalhista, é o que eu estou sempre discutindo aqui, então eu estou sempre buscando aspectos práticos, né? Não só da gente pensar no momento crítico que a gente está agora, né? No total descaso da União com a nossa situação, mas aí uma questão prática processual é pensar numa responsabilização também, não só de uma empresa, se você for entrar com uma ação trabalhista de uma pessoa que veio a falecer, ou uma pessoa que veio a piorar seu quadro de Covid porque não tinha leito, né? Aqui eu vejo dois responsáveis, não só a empresa, se assim for, né, de prova, enfim, mas também a União, né, no mesmo processo. Isso, direitos é uma coisa que está bem, bem complicada, né? Então, eu acho que em todos os estados do país é uma coisa que está bem, bem reduzida, né? Então é algo que a União com certeza tem uma grande parte do processo, né? Nós vimos agora do Amazonas lá, onde aconteceu aquele absurdo, né? Tá faltando oxigênio para as pessoas respirarem, né? Então a União acho que tem grande parte de responsabilidade nisso, né? A União, o Estado, então é algo que tem que ser muito bem avaliado, né? Para a gente não chegar, o que a gente quer na realidade é não chegar nesse nível de discussão, né? Então, a única maneira é proteção, vacina, tomara que venha de uma vez. Nós já estamos nesse nível, tá complicado mesmo. Bruno, não temos mais perguntas, a gente encerra o bloco 2 e também o bloco 3 agora com as perguntas dos seguidores que eu li aqui, que a gente conversou. Eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, manda para nós. E Bruno, eu já vou encaminhar o final da live, vou te agradecer muito pela presença aqui. Muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando essa parte prática. Eu acho que uma coisa que a gente sempre teve muito em comum foi que a gente sempre é muito ligado na questão prática do trabalho, né? A gente nunca, dos nossos trabalhos, não ficar viajando muito na maionese. A gente quer saber como é que é na prática, como é que isso acontece, como é que eu executo, como é que eu faço acontecer, né? E eu acho que isso, neste momento que a gente está vivendo, é muito, muito importante a gente pensar em questões rápidas de solução e de proteção do trabalhador, e eu acho que a gente conseguiu abordar bem isso.
Eu te agradeço, eu vou te dar o espaço agora para tu falar, se quiser falar mais alguma coisa, para a gente ir encerrando a live de hoje. Bom, também agradeço o convite, foi muito bom. Agradeço aí meus amigos que estão acompanhando a live aí, estão opinando, está sendo bem interativo. Aí o membro do meu time que eu citei é o Jefferson Rose e o Stanley, são duas pessoas que têm hoje me suportado nessa parte de Covid, né? Então é algo extremamente importante esse espaço que tu está tendo, que tu criou aqui para a gente discutir isso, né? E ver as pessoas participando, interagindo com isso, eu acho que é extremamente importante, tá? Então eu agradeço todo mundo que participou, eu vi que minhas amigas entraram, minha irmã Tem umas entrou. perguntas aqui que eu não vi, agora eu vou falar sobre elas. Tem umas aqui, ó. Se a Não vi, pessoa o que pega não Covid, atualizou para cima. se a pessoa pega Covid na empresa, tem sintomas fortes, nesse caso poderia ser considerado acidente de trabalho. Novamente, o que a gente falou, nexo causal, né? O grau dos sintomas não vai determinar ou não ser um acidente de trabalho. O que vai determinar Exato. o que vai determinar é o contágio ou não. Bruna, aqui, desculpa pessoal, eu não vi porque não atualizou os comentários para mim. Quando eu fui com o dedo que eu consegui atualizar, desculpa, tem várias perguntas aqui. No fim, Bruno, te cortei o teu encerramento, desculpa. Olha, eu super no meu programa de televisão, fazendo o que eu quiser, né? Desculpa te cortar. Só vamos responder aqui as outras perguntas, que eu cortei as pessoas, cortei tu, fiz tudo errado. Mas agora a gente vai remendar aqui, ó. Isso que tu leu da Bru Palhares, a Bruna fez live comigo aqui semana passada. Acho que foi semana passada. Isso que ela perguntou que tu acabou de responder, Bruno. Ó, se a pessoa pega Covid na empresa e sintomas fortes, pode considerar acidente de trabalho? Bruna, não vai ter a ver com os sintomas, tá? O que vai caracterizar, para a gente poder começar a discutir a responsabilidade da empresa, se foi acidente de trabalho ou não, teve afastamento, essa pessoa ficou mais de 15 dias afastada porque foi orientação médica, porque, entendeu? O afastamento é que vai caracterizar, Bruna, se começa a ter um indício de acidente de trabalho ou não. Se foi até 15 dias, não teve afastamento, não teve incapacidade de trabalho. Então, a gente não vai discutir o acidente de trabalho aqui, tá? Então, aí tu pensa o seguinte, sim, Jéssica, mas se ele tem menos de 15 dias de afastamento, tá? Mas teve sintomas muito fortes, tá? Bom, vai caber aí uma discussão de indenizar, a empresa indenizar essa pessoa em relação ao que ela passou por esses 10 dias, por exemplo, tá? Por essa doença, por esse sofrimento, aí um dano moral. Mas caracterizar acidente de trabalho, não, porque não teve afastamento. Porque olha tudo que acarreta, né, Bruno? Reconhecer o acidente de trabalho. Tem que pagar o FGTS, a pessoa tem estabilidade, o benefício previdenciário lá é diferente, a espécie 91, não 31, vai mudar algumas questões ali. Então, Bruna, tem que ter o afastamento para começar a se discutir se é acidente de trabalho ou não. Se a empresa é responsável ou não, porque o cara ficou 10 dias mal em casa, é uma coisa. Mas acidente de trabalho tem que ter o afastamento de mais de 15 dias, tá? Vamos ver aqui, Bruno. A Renata perguntou. Ela falou o seguinte, São 14 dias, porque tem estudos que estão provando que as pessoas estão ficando sintomáticas no 9º dia. Tá? Então, a Renata trouxe para nós essa informação. Que a melhor orientação. A Marta falou assim, Jéssica, aqui no município o protocolo varia. O indicado é 14 dias, mas depende do dia de contaminação. Certo. E aqui o Maurício Colferai, nosso amigão, o Maurício falou o seguinte, uma dúvida sobre o tema, uma pessoa assintomática ou com sintomas leves e que trabalha em home office, deve seguir trabalhando? O repouso enquanto tratamento é considerado? Maurício, se ela não tem... Tá? Se ela tá bem, ela pode trabalhar, tá assintomático com sintomas leves, tá? Ela vai ter o quê? Ela vai ter o isolamento por uma questão de proteção de outras pessoas que estão por fora dela. Ela não tem um afastamento porque ela tá incapaz para o trabalho. Ela tá capaz, né? Ela teve o isolamento, que o afastamento do trabalho é diferente do isolamento. Então, ela pode trabalhar sim, home office, ela pode fazer expediente interno só ela, não tem problema nenhum. A questão é que ela esteja isolada por proteção a outras pessoas. Exatamente. Tá? Aí cabe um ponto importante, né? Aí no caso, né? Até no laudo médico, né? Quem vai recomendar isso é o médico. Até o tipo de CID, né? Que é o cadastro da doença, ele vai mudar, né? Então ele vai botar um específico que é de isolamento, né? Então, bem como você falou, né? Ela está isolada por prevenção, né? Sim. Aqui, A Bruna agradeceu. O Frederico Laurino falou, parabéns, Bruno, profissional de alto gabarito.
Maurício reclamando que tinha mandado pergunta e eu não tinha lido. Uhum. A Renata falou assim, olha, agora, um cuidado que a empresa deve ter é que tem alguns médicos do trabalho que estão afastando somente por 10 dias. E isso pode gerar um processo para a empresa, né? Depois também pode ter um surto de Covid lá, né? A pessoa ainda está com a doença e tem o... Renata, é isso que tu falou, e por isso que eu perguntei pro Bruno qual era o período que estava se considerando, porque eu já tive pessoas que eu conheço, tá? Pessoa que eu conheço, na verdade, que teve Covid-19, e depois de 10 dias ela já pôde ter, ela teve alta e teve contato com outras pessoas de forma tranquila, assim, né? E aí eu pensei, não, 10 dias não saiu desse Covid do corpo ainda. Mas tem orientações médicas, como a Renata falou aqui, e eu vi também já isso acontecer, afastamento só por 10 dias, tem que cuidar, né? Eu dou um exemplo, né? Na minha realidade hoje, né? Para nós é 14 dias assintomático para poder a pessoa ter a chance de fazer um novo exame. Então, assim, não importa, a pessoa teve sintoma até o 13º dia de atestado. Só depois de mais 14 dias assintomático que ela vai poder ter direito a fazer esse exame. Entendeu? A gente não conta o atestado, a gente conta o período assintomático da pessoa, entendeu? E ele fica afastado do trabalho esse período todo. Todo. Aí entra em auxílio doença. Não, porque ele não tem um atestado Porque não tem a necessariamente. doença. Não tem afastamento, tá? É porque vocês adotam isso. É o protocolo interno, entendeu? Uma medida preventiva. Claro. Porque às vezes é que nem eu te falei, tinha muito CID J11, com 7 dias, por exemplo, influenza. Tu não sabia? Na dúvida, eu tenho monitorando sintomas, entendeu? Não dias de atestado. Que é uma coisa que eu acho um pouco errônea, né? Tu monitorar o atestado. Não, tu tem que monitorar o período assintomático, né, da pessoa, né? O quanto realmente... É mais seguro, né? Mais seguro. Claro, isso para quem teve sintomas, né? As pessoas que sempre foram assintomáticas, tu vai cumprir o protocolo aí, que mais ou menos que a gente foi comentado em 14 dias, né? E aí tu testa a pessoa para ver se ela tá, se ela pode voltar, né? E se fizer o teste rápido, aí o IgM e IgG, né, que a gente conversou, né? IgM a pessoa tá contaminando ainda, IgG ela já tá imune, ou seja, ela já criou a imunidade. Então o que a gente procura sempre? O IgM negativo, ou seja, ela não está contaminando, e o IgG positivo, né? Que aí sim utilizaria um teste que não seria o PCR, né? O valor premium, né? Vamos dizer assim. Gente do céu, mas essas siglas aí, essas coisas todas eu não sabia. Deixa eu ver aqui. A Amanda falou o seguinte: a moça da limpeza da empresa que eu trabalho ficou mais de 30 dias em casa, tá? Por causa dos sintomas. Nesse caso, sem afastamento pelo INSS, tudo pago pela empresa. Assim, olha, se teve afastamento, Amanda, por orientação médica de 30 dias por causa do Covid, a partir do 16º dia, ela teria que ser afastada pelo INSS, né? Porque ela está incapacitada para o trabalho, né? Por causa dos sintomas, ela está incapacitada. Agora, o médico diz que ela não está incapacitada, mas ainda ela tem os sintomas, aí realmente, como tu falou, a empresa, e o Bruno falou agora também, vai ter que adotar uma forma de pagar esse trabalhador em casa, porque ele não consegue um atestado médico que diga que ele está incapaz, né? Então aí vai depender. Eu acho que na verdade cabe ao médico dar um... Se tá com sintomas e tem que proteger as outras pessoas, eu acho que cabe dar um atestado maior, dizendo que tá incapaz, porque ela na verdade ela tá mas ela pode fazer home office, né? Novamente, aí nesse caso, né? Mas Sintomas. a empresa não vai dar pra fazer. Aqui, ó, por conhecimento. Às vezes sintomas, eles continuam muito mais do que os 14 dias. Então o que vai caber? Aí vai caber a avaliação médica do tipo de exame que vai ser determinante, né? Porque acontece, que eu falei lá do IgM e IgG, né? Isso, além de siglas, são os anticorpos, né? Ou seja, de transmissão. Então, o médico vai ter que decidir qual exame que vai citar para esse problema. Porque uma vez que ele está com sintomas, mas ele não está mais transmitindo para ninguém, entendeu? Teoricamente, ele está liberado. Exato. Então, tipo, o que é recomendado? Novamente, toda a situação, procure um médico, converse, e especialmente, assim, uma dica do pessoal, né? Não saiam fazendo exame, né? Principalmente quem tem muito medo, né? Não sai fazendo qualquer tipo de exame. Procura um atendimento médico. Não procura Panvel, porque o mercado está aí, né? Sei lá, não sei pode dizer. Qualquer farmácia do tipo, né? O mercado está aí, quer vender. Então, tipo assim, pessoal, procure um atendimento médico. O médico vai saber qual exame, o período de incubação que deve ser recomendado, né? Porque às vezes a gente vai muito no achômetro e isso pode trazer um problema, né? Nem eu comentei, imagina tu fazer um teste rápido, ele dá positivo. Aí tu tá apavorado, meu Deus, vou morrer, avisa a mãe, avisa tudo. Aí tu vai fazer o PCR, não, calma aí, não tem nada, entendeu? Então, às vezes, tem a Ferrari, eu brinco que tem a Ferrari e tem o Fusca, né? Os dois te levam pro mesmo lugar, mas
qual o conforto, como que vai, né? Eu tenho um amigo médico, o Mário, já me relatou o seguinte, que ele já presenciou pessoas que estavam com todos os sintomas, todos, mas a pessoa estava com tudo no hospital e fez esse PCR 3 vezes, dava negativo, mas estava com todos os sintomas. É tudo muito novo, na verdade, né? Eu acho que para qualquer área de estudo da ciência é tudo muito, muito novo, né? Aqui, pessoal, eu falei aqui de auxílio-doença e tal, me atrapalhei. E, na verdade, é isso, né? Para a gente ter o afastamento pelo INSS, tem que ter um médico que vai dar o documento ali mais de 15 dias. A partir do 16º dia, entra pelo INSS, primeiros 15 pela empresa, que vai dizer que está incapaz para o trabalho, né? Porque ela pode estar capaz para o trabalho, mas com sintomas. Então, ela não se afasta. Ela não vai para o auxílio-doença, ela não vai para o INSS, aqui como a Amanda relatou para nós. Ele pode fazer um home office, ou fazer outra função, ou então a empresa vai ter que acabar arcando sem ele trabalhar, né? Porque não tem a incapacidade de trabalho, né? Só tá com os sintomas. Aí, como o Bruno falou, tá, mas e aí? Tá transmitindo ou não tá? Então aí vai caber o exame certo fazer, né? Isso vai render ainda muito, muito, muito pano para manga, né? Que situação. Bruno, eu acho que não tem mais perguntas agora, mas o pessoal tá participando. Renata falou assim, ó, ela ficou os 15 primeiros dias transmitindo. Ah, porque ela estava transmitindo. E os próximos 15 agravamento do quadro clínico. Aí então, 15 primeiros dias de transmissão, isolamento, a empresa acabou pagando, e os próximos 15 dias, como agravou o quadro clínico, né, incapaz para o trabalho, entrou em auxílio-doença, provavelmente pelo INSS. Bruno, agora sim, vou deixar tu encerrar, tá? Muito obrigada, de verdade, por estar aqui hoje. Vou deixar tu encerrar, agradecer as pessoas que eu acabei te cortando. E é isso, muito obrigada. Não, então, novamente, é eu que agradeço pelo convite, aí foi um prazer aí a gente passar esse tempo junto aqui conversando desse tema importante, que é uma coisa que particularmente dá medo em todo mundo, mas eu gosto de conversar porque eu acho que é algo fundamental, tá? Gostaria de agradecer ao pessoal que participou aí, o Jefferson, a Marta, a minha irmã, a Amanda, que é minha colega aqui de Santos, o Frederico, que falou, todo mundo, enfim, que participou e que deu esse suporte aí. Eu acho que é uma iniciativa bem legal, é um assunto que é importante estar em foco, tem que ser cada vez mais discutido e trazido à mesa, né? E óbvio, né, como a gente falou, no nível jurídico eu entendo que durante um bom tempo, vai ser algo bem abordado, né? Porque é tudo muito incerto, então acho que o caminho mais certo é a prevenção e até mesmo a comunicação, que nem a gente comentou, né? Novamente, aí, obrigado, pessoal. Obrigado a todos que assistiram a live aí. Tudo de bom para vocês. Certo, então, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada para quem participou. E é isso, Bruno. Boa noite para ti também. Muito obrigada mais uma vez. E aí a gente marca outras lives aí para discutir sempre segurança no trabalho. Muito obrigada. De nada, obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.